Olá, sejam bem-vindos às plataformas digitais do Estadão para as entrevistas com os candidatos a prefeito de São Paulo. Estamos falando com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas, os 6 candidatos mais bem colocados, em entrevistas de 40 minutos em que falamos sobretudo dos problemas da cidade e das propostas dos candidatos para cada uma das áreas. Para essas entrevistas eu conto com a presença do Marcelo Godoy, repórter especial de política do Estadão, e o entrevistado de hoje é o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado Ricardo, obrigado Marcelo. Prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Candidato, a gente vai falar muito de propostas aqui ao longo dessa conversa, mas eu queria primeiro que o senhor fizesse uma análise do cenário atual. Hoje saiu uma pesquisa Quest, né, que mostra ainda 3 candidatos em empate técnico. O senhor teve ali uma subida de 2 pontos, o Marçal teve um recuo de 3 pontos, mas dentro da margem, mas há aí um empate técnico entre os 3. E muita gente, inclusive, diz que o senhor preferia ir para um segundo turno com Pablo Marçal. Isso é verdade? Adversário não se escolhe, Ricardo. Isso é regra de ouro de quem está na política. Você tem que fazer a sua campanha. Você tem que dialogar com a cidade. É isso que eu estou fazendo. Você pega no último período, eu tenho feito... Saiu agora um levantamento de um outro jornal sobre as agendas dos candidatos. Eu fui o candidato que fez, de longe, mais agendas, e particularmente nas periferias, desde que a campanha começou, do que todos os outros. Porque o meu foco tem sido não em gritaria de internet, como é o caso do Pablo Marçal, não em mentira, né, em construção de fake news, em ataque rebaixado a adversários porque não tem proposta, como tem sido o caso, lamentavelmente, do Ricardo Nunes. O meu foco tem sido em apresentar projeto para São Paulo. Veja o meu programa de televisão. Nós temos muito menos tempo que o Nunes na televisão, mas nós temos um programa. Meu programa de televisão passou as últimas semanas apresentando o Poupatempo da Saúde, apresentando mais médicos especialistas, apresentando CEL Profissões, apresentando Escola Integral. E é o que eu tenho falado. Ontem eu estava em São Mateus, fui falar sobre isso com as pessoas da Zona Leste, geração de emprego da Zona Leste. Então, a minha linha de campanha é de apresentar proposta para São Paulo, não me pautar por adversários. Mas, candidato, em cima disso que o senhor está dizendo, o seu plano de governo, a gente listou 119 propostas em 27 áreas. Né? O senhor fala em construção de CELs, como o senhor disse, policlínicas, aumento de efetivo da guarda também, educação integral, corretores de BRT, né? Expansão da tarifa zero, 50 mil moradias, revogar a contribuição de 14% do funcionalismo público municipal, etc. Mas em nenhum momento no plano está indicado de onde vão vir os recursos para tudo isso. Eu queria saber do senhor se o senhor sabe qual o impacto que todas essas propostas teriam globalmente nas finanças públicas, e o senhor pode dar esse número para a gente. Claro. Primeiro, eu já tive a oportunidade de dar esse número, Marcelo. Logicamente, ele não está no meu programa, como não está de nenhum outro candidato, porque esse é um nível de detalhamento. Mas quando a gente fez a apresentação do programa de governo num evento público para toda a imprensa, eu apresentei o custo das principais propostas e de onde vêm as receitas, mas reitero aqui. Se nós seguirmos a métrica da LDO, do crescimento da receita corrente líquida em São Paulo nos últimos 4 anos, nós vamos ter em recursos próprios 41 bi para investimento nos 4 anos seguintes. O nosso plano de governo tem um custo estimado entre investimento e custeio de 51 bi. 51 bilhões amortizados nos 4 anos. Nós queremos contar com esses 41 bi de recursos próprios, que é a previsão. Hoje São Paulo, é importante ressaltar isso, tem o maior orçamento em termos reais da sua história. A situação de São Paulo hoje não é de falta de dinheiro, longe disso. É de falta de prefeito, que é um outro problema, de incompetência, falta de transparência. Mas se você olhar, a comparação do orçamento da cidade de São Paulo hoje em termos reais, só tem um paralelo no milagre econômico da ditadura militar, quando você teve as gestões do Prestes Maia e do Faria Lima como prefeitos biônicos à época, e que deixaram um legado. E aqui, independente de considerações ideológicas, nós estamos falando de prefeitos indicados pela ditadura militar. Mas o Faria Lima iniciou o metrô na cidade e começou a levar, porque à época o metrô era municipal, e começou a levar serviços públicos para os então loteamentos clandestinos, que são as periferias. O Prestes Maia completou o plano de avenidas radiais e perimetrais, que ele já havia iniciado quando prefeito antes. O Ricardo Nunes teve essa janela de oportunidade, 3 anos e meio, com um ciclo financeiro muito favorável, e não deixou nenhum legado.
O que está em jogo na cidade de São Paulo, é isso que meu programa de governo traz, é como a gente aproveitar essa janela de oportunidade favorável. Mas eu dizia, 41 bilhões de recursos próprios, os outros 10 bilhões nós queremos obter com PAC, com o governo federal, e já temos esse diálogo construído com o presidente Lula, mas não só com PAC, né? Não dá para você depender do ovo dentro da galinha, certo? São Paulo hoje tem grau de investimento, então você pode fazer operações de crédito, né? Você pode buscar, inclusive, e aí nós temos particularmente para o tema da contribuição previdenciária, do corte, de acabar com a crueldade dos 14% de confisco, nós temos uma receita muito bem definida, que eu cheguei a ela depois de exaustivas reuniões com auditores fiscais e servidores da Fazenda, procuradores da Prefeitura, que tem a ver com a recuperação da dívida ativa. São Paulo tem uma dívida ativa hoje de em torno de 150 bilhões de reais. Lógico, esse número, ele então, o que é recuperável, segundo os servidores de carreira da Receita? Um pouco mais da metade. Metade disso já era. Crédito podre, a empresa faliu, a pessoa morreu, não tem mais como. Então, 83 bilhões no cálculo deles, um pouquinho mais que a metade, é recuperável. Só que isso não é recuperável de uma vez só. Então, o cálculo deles é extremamente conservador. E nem constante. Claro. É uma receita constante. Né? Não, ela é constante anualmente se você tem uma política de recuperação. O Fernando Haddad fez isso quando prefeito, informatizando, contratando mais procuradores. Um problema que você tem hoje, e eu conversei isso com os procuradores, olho no olho, é que um procurador da prefeitura, o procurador é o advogado que faz a execução fiscal na justiça. Um procurador da prefeitura chega a cuidar de mais de 400 processos. Então a eficiência de execução, ele não vai conseguir dar conta de tudo no tempo hábil. Então se você melhorar a eficiência com inteligência artificial, com mais procuradores, melhorando a técnica, é possível você ter 1,5 bi ao ano. Veja que de 83 bi é um cálculo conservador. 1,5 bi ao ano ao longo dos 4 anos. Então você tem uma receita extraordinária de mais 6 bi, se isso der certo. Nós estamos pensando várias alternativas. Essa recuperação, parceria com o governo federal, operações de crédito, tem recurso para tudo. E aí te dou um exemplo muito concreto, só para a gente fechar essa porta, cara, do que eu acho importante, porque é um questionamento que tem. Eu falo, vou zerar a fila da saúde, vou resolver a população de rua, vou fazer corredor, vou fazer céu. E lógico que as pessoas se questionam, tem dinheiro para tudo isso? E eu estudei. Eu fui conversar com as melhores pessoas nesse sentido e que me asseguraram. O que eu estou propondo para em pé e tem lastro. Então, poupar tempo da saúde, que é o meu carro-chefe, uma das principais propostas que nós estamos apresentando. Entre custeio e investimento, nos 4 anos custa 4 bilhões e 400 milhões. Veja o cálculo geral. Escola em tempo integral, que é a mais cara de todas. Entre custeio e investimento, vai dar em torno de 7 bilhões de reais. Né? Porque você precisa fazer obras nas EMEFs e nas EMEIs para poder adaptá-las à integral. Né? O plano Periferia Viva, de urbanização de favela e moradia e regularização fundiária. 3 bilhões e meio de reais nos 4 anos. Estou dando esses exemplos só não para me alongar aqui, que acho que não é um monólogo, é uma entrevista, mas deixar claro que a gente estudou, tem lastro, cabe no orçamento. Agora, candidato, sobre o uso de recursos para essas propostas do senhor, o senhor tem uma proposta que é criar centros de apoio, unidades de apoio para trabalhadores de aplicativo, que possa ali ter lugar para esquentar marmita, banheiro, café, água, mas isso não deveria ser uma função das empresas, dessas gigantes de tecnologia, assim, gastar dinheiro público com uma unidade que deveria ser privada e que não, né, teoricamente não presta um serviço público do ponto de vista técnico, né, vamos dizer assim. Deve ser uma responsabilidade das empresas e eu vou chamá-las a essa responsabilidade para serem parceiras dessa construção. O problema é que o dever ser uma responsabilidade até hoje não se traduziu numa execução. Porque é uma responsabilidade delas e elas não fizeram isso até hoje. Se a prefeitura não chamar e coordenar, não, a ideia é fazer em parceria e que eles entrem com recursos. A prefeitura pode entrar com um terreno, por exemplo, municipal, pode ser um grau de parceria para fazer com que isso saia do papel de maneira mais rápida. Porque não adianta só ter a ideia. E é um problema público, eu vou te dizer, porque eu acho que claro, a responsabilidade tem que ser das empresas, tenho total acordo com isso, mas é um problema público porque nós temos hoje milhares de jovens que ficam 12 horas em cima de uma moto, sem ter lugar para comer, sem ter lugar para ir ao banheiro, sem ter lugar para descansar, sem ter lugar para carregar o celular. Isso aumenta a tensão,
Isso aumenta o risco de acidentes de trânsito. Uma parte importante dos acidentes letais na cidade de São Paulo envolvem motocicletas, né? Então, isso se torna um problema público porque nós estamos falando do bem-estar da população e também da segurança no trânsito. Então, cabe à prefeitura olhar para essas pessoas, e aí estou falando não só de motoqueiros, mas também de motoristas de aplicativo, para terem esse espaço. Outras cidades do mundo têm feito isso e têm coordenado esse investimento. Regulamentar é uma coisa, outra coisa é colocar recurso público numa atividade privada. É que não é uma atividade privada, não é um benefício para as empresas, é um benefício para os trabalhadores de aplicativo. O que eu defendo é que as empresas façam isso. E eu vou chamá-las e, inclusive, mandar um projeto de lei de autoria do Executivo no início do meu mandato para obrigá-las a assumirem essas responsabilidades. O que eu estou dizendo é que, como nenhum prefeito fez isso até agora, não basta a gente constatar que é uma responsabilidade das empresas. De fato é. E o que elas fizeram nos últimos 10 anos? Nada. E esses trabalhadores estão ao léu, a Deus dará, sem ninguém olhando por eles. Eu quero assumir esse compromisso. Bom, eu queria tocar num ponto também que o senhor tem insistido muito, que é a questão do aumento do efetivo da guarda. Na gestão Ricardo Nunes, esse efetivo passou já de mais ou menos 5.500 para 7.000 guardas. Ao mesmo tempo, o número de ações que a guarda fez permaneceu quase que constante, algo em torno de 200.000 por ano, né? Há uma queda, inclusive, em alguns tipos de ações da guarda, né? Como, por exemplo, fiscalização do comércio irregular, atendimento e proteção às escolas, são ações que caíram, né? O senhor não acha que, em vez de aumentar o efetivo da guarda, não seria mais importante torná-la mais eficiente? Ou seja, ao aumentar o efetivo, a gente não estaria só aumentando a ineficiência, né? Em vez de melhorar a gestão e melhorar a forma de atuação dos guardas atuais? Marcelo, as duas coisas precisam ser integradas. Minha proposta não é apenas aumentar o efetivo, mas a gente tem que partir do aumento do efetivo, sabe por quê? Porque você tem uma defasagem que ela é óbvia quando você faz relação comparativa entre as cidades. Pega o Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil. Tem metade da população de São Paulo e tem uma guarda maior que a de São Paulo. Você tem uma defasagem que é óbvia. Você tem uma estimativa de especialistas em segurança pública, sei que você estuda esse tema, de que o ideal para a guarda municipal é ter um guarda para 1.000 habitantes. Então, nós estamos falando aí de 12 milhões de guardas, um pouco menos que isso na cidade de São Paulo. Quando a gente fala em dobrar, ou seja, contratar 7.000 guardas, nós temos que considerar também a aposentadoria de guardas efetivos. Quando o Ricardo Nunes fala que contratou 2.000, não quer dizer que tem 2.000 a mais na rua, porque todo ano se aposentam guardas que estão na ativa. Então você tem que fazer reposição de guardas na ativa e, ao mesmo tempo, cobrir o buraco dessa falta que existe em São Paulo, ainda mais quando a insegurança se torna um problema crônico. A vida nunca foi tão insegura na cidade de São Paulo como está sendo hoje. Essa é uma percepção generalizada. Um amigo meu chegou em Congonhas, pegou um Uber, foi ligar o celular, falar com as pessoas, o motorista falou, olha, não faz isso, por favor, porque alguém pode parar aqui, quebrar o vidro e tomar seu celular. Ele chegou, foi falar comigo assustado, falou, porra, tá desse jeito, São Paulo nunca aconteceu com isso em nenhuma cidade que eu cheguei. É isso que a gente está vivenciando na cidade. Então, a guarda metropolitana é a resposta que a prefeitura pode dar. A prefeitura não controla a polícia militar nem polícia civil, isso é uma atribuição do Estado. O que a prefeitura pode fazer é um policiamento de proximidade nas zonas de maior incidência criminal com a guarda metropolitana. Agora, isso é um ponto. O outro, eu concordo com você. Nós precisamos melhorar a eficiência e o foco. Qual é a nossa proposta no Plano São Paulo Mais Segura? Primeiro, guarda na ronda escolar. Então, todas as escolas municipais de São Paulo, EMEIs e EMEFs, né, ensino infantil e ensino fundamental, você ter a guarda no horário de entrada, no horário de saída, na porta da escola e, durante o turno, a guarda fazer ronda de policiamento de proximidade no entorno das escolas, tornando o bairro mais seguro. Entorno que eu digo não é só as ruas do entorno, você tem ali um raio, e como a escola é o equipamento público mais capilarizado que a gente tem, são quase 1.200, sem contar os 6 que são as creches, você consegue cobrir praticamente toda a cidade se você elaborar um plano geográfico de ronda no entorno das escolas.
Então, você tem que ter um método, uma linha, não adianta só aumentar, você tem razão. O outro ponto é focar esta lógica de policiamento de proximidade, que é um modelo internacionalmente consagrado. E eu acho que a gente pode fazer uma coisa inovadora aqui em São Paulo, que é ter essa polícia municipal, que é a guarda, fazendo este policiamento comunitário de proximidade. Você vê o policiamento de vários países, você pega Japão, cidades europeias, que tem um modelo de policiamento de proximidade, que é o guarda do bairro, o guarda do quarteirão, né? Você conecta aquele agente de segurança com a comunidade. Então, com isso você qualifica melhor esse trabalho da GCM. Candidato, sobre a Cracolândia, o senhor fala em criar um gabinete, né, para a Cracolândia, com atendimento social nos CAPs móveis, inspetoria da guarda, geração de empregos, mais ou menos que outras gestões tentaram em algum momento fazer, em outras gestões passadas, né, sejam elas gestões à esquerda ou à direita. Por que o senhor acha que dessa vez pode dar certo? Como fazer para que dessa vez efetivamente se consiga uma solução para a Cracolândia? Primeiro, Ricardo, é um problema complexo. Eu não estou aqui como fez o João Dória em 2016, que disse que ia acabar com a Cracolândia em um mês, né? E a gente vê hoje, 8 anos depois, o desastre, 70 Cracolândias espalhadas pela cidade, o fluxo aumentou, o centro se tornou mais inseguro, uma tragédia, até surgiu milícia na Cracolândia, debaixo do nariz do Ricardo Nunes nessa gestão, com a leniência completa da prefeitura, falta de fiscalização de ferros velhos clandestinos que ali compram peça de moto roubada, celular roubado, pagam com droga para os usuários, uma coisa ali desastrosa que a Polícia Civil e o Ministério Público mostrou esses dias. Eu fiz formação em psiquiatria, meu mestrado em psiquiatria na USP, fiz especialização em psicologia clínica, estudei dependência química, adictos e, assim, sei disso, da complexidade na prática por entender, por ver, né, por ter estudado esse tema. Então, veja, aí a diferença que nós temos em relação a planos anteriores é o projeto do CAPS Móvel. Isso não foi feito. O que nós tivemos em planos anteriores, aí você pega, eu trouxe o Benedito Mariano, que foi o coordenador do De Braços Abertos do Haddad, e o Arthur Guerra, um psiquiatra que coordenou o programa depois que veio com Dória e Bruno Covas. Sentei com os dois, trouxe os dois para conversar comigo na minha equipe de programa de governo. Inclusive para a gente ver o que tem de continuidade. Um dos problemas do programa da Cracolândia é que o programa do Haddad teve resultados importantes de redução da dependência, chegou o Dória, acabou com tudo, tinha dificuldades, tinha problemas, o próprio Benedito Mariano reconhece. Nos hotéis sociais, por exemplo, os hotéis sociais que foram feitos muito perto das cenas de uso, favoreceu a reincidência, porque o cara estava ali vendo a situação. Então, um aprendizado que se teve é os hotéis sociais de abrigo dessas pessoas, porque ali é um problema que envolve população de rua, envolve falta de emprego, envolve droga, envolve crime organizado, envolve tudo num único lugar. Esses hotéis sociais têm que ser mais espalhados. Mas a novidade que a nossa proposta traz é o CAPS Móvel. Eu fui conhecer esse modelo lá em Bogotá. Tive com o secretário de Segurança de Bogotá e o ministro da Defesa da Colômbia, num seminário da ONU no início desse ano. E eles explicaram como foi feito, eles enfrentaram uma Cracolândia em Bogotá, conseguiram reduzir, se tornou residual lá. Lógico, Bogotá é uma cidade menor que São Paulo, mas tem 6 milhões de habitantes, não é um vilarejo, não é? Então, enfrentaram isso e eles botaram esse modelo, lógico, lá não chama CAPS Móvel, mas é os consultórios de rua. E eu perguntei para eles, eu falei, pô, mas e a adesão? Porque a adesão ao tratamento é uma das dificuldades que você tem. Eles falaram, a gente tinha uma dificuldade. Você tinha uma adesão, quando você botava o consultório de rua, a tenda, fazia a busca ativa, o assistente social, o psiquiatra, conversar com as pessoas. Porque, lógico, um dependente de crack não vai até o CAPS, marcar uma consulta, você tem que ir até ele. Ele falou, a gente tinha mais ou menos 40% que topavam. A maioria não topava. Falei, bom, mas como é que vocês fizeram? Porque os resultados lá foram significativos. Ele falou, a gente pegou e fez uma experiência. Ao lado da tenda de tratamento mental, a gente fez uma tenda de odontologia. Dentista. Virou um quarteirão. Primeiro porque tratamento odontológico para pessoas mais pobres é grave em qualquer lugar. Segundo, porque o usuário de crack estraga o dente do cara. E aí as pessoas vão para tentar tratar. E aí, quando fez a tenda com o dentista e levou as pessoas, fez um acolhimento, mais de 80% que foram
ali naquele momento, pelo acolhimento, toparam ir para o tratamento. Então tem técnica, você não precisa inventar a roda, olhar como o mundo enfrentou isso. Eu acho que tem solução, reitero, não é uma questão simples, não é do dia para a noite, mas nós temos condições de, juntando um time qualificado de especialistas como eu juntei, chamando a responsabilidade para mim, eu já disse, dia 1º de janeiro, eu vou montar um gabinete integrado em relação à Cracolândia, ligado diretamente ao prefeito, com todas as secretarias envolvidas. Vou acompanhar isso diuturnamente. Candidato, um tema que tem estado muito presente na campanha é a questão da infiltração do crime organizado dentro da política, né? E de tempos em tempos a gente vê nomes que acabam sendo envolvidos em investigações. E um dos partidos que apoia o senhor, o PT, né, na chapa de candidatos a vereador, né, existe um desses nomes que de tempos em tempos acaba sendo envolvido em alguma investigação, que é o Senival Moura, né, o atual vereador, né, e que tem acompanhado o senhor em várias agendas também aí pela cidade, né. O senhor, como é que o senhor se relaciona com a presença do Senival, por exemplo, em uma chapa, mesmo que seja, não é do seu partido, mas uma chapa de um partido que o apoia? O senhor se sente confortável, por exemplo, com a presença dele na... Marcelo, eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo. Né? De fato, o Senival foi envolvido nas investigações. Nunca foi indiciado, né? Comprovado, ao contrário de aliados do atual prefeito que foram indiciados. Veja, o que nós temos nessa relação? Primeiro, eu tenho assumido esse compromisso de maneira firme, em todos os lugares publicamente, que eu não vou aceitar infiltração do crime organizado nos contratos da prefeitura. E é grave o que está acontecendo. Se fosse o papo de um opositor, é o Boulos falando porque ele é contra o atual prefeito. Não, ouçam o promotor Lincoln Gaquia do GAECO. Não precisam me ouvir. Ouçam o delegado da Polícia Civil que comandou a operação. 2 empresas que receberam mais de R$1 bilhão da gestão do Ricardo Nunes. Uma delas recebeu contrato sem licitação para ônibus elétrico, contrato sem licitação para o transporte aquático na Billings, né, que já foi ligada indiretamente ao Milton Leite, presidente da Câmara e aliado de primeira hora do Ricardo Nunes. Essa empresa está comandada pelo PCC. A outra, UpBus, o cara foi preso com um armamento pesado, não sei o que. No dia seguinte, o Ricardo Nunes foi lá gravar um vídeo atestar a lisura da empresa, dos chefes. Tem uma relação muito diferente. É isso que eu estou querendo... Mas a Transunião, que era ligada ao Senival, também foi alvo de investigação, também teve casos de assassinato envolvendo a Transunião. Qual é a diferença que eu quero apontar, Marcelo? O Senival, o nome dele foi envolvido nas investigações. Se algo for comprovado contra ele, que é diferente do que foi na UpBus e na Transwolf, tanto é que a polícia atuou e prendeu pessoas, é uma coisa. Né? Nós não temos isso ainda. Hoje existem coisas comprovadas envolvendo o atual prefeito, que repassou recursos, que fez contratos sem licitação com essas empresas, que no dia seguinte de uma operação vai lá testar a lisura dessas empresas. Isso ficou assim no Fantástico, a reação dele ficou inclusive célebre. Nós temos relações muito suspeitas de um outro candidato, Pablo Marçal, com o crime organizado. E aí, assim, é aquela história, né? Focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco. Quer dizer, o presidente do partido solta áudio dizendo que é ligado ao tráfico. O aliado dele, de parceiro, troca carro de luxo por cocaína, né? O outro do avião dele, avião transportava cocaína da Colômbia para o Brasil. São coisas muito diferentes. Então, assim, o meu compromisso e o que eu afirmo de maneira muito direta, transparente, doa a quem doer, independente do partido, da coloração política. Eu não vou permitir infiltração do crime organizado e mais, nós vamos fazer auditoria nesses contratos. Vamos trabalhar em parceria com o Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Federal, para que essa investigação seja feita. É inaceitável. Sabe o que está virando? Eu sei que você estuda esse tema e tem grande conhecimento. Eu li também
a trilogia de um jornalista que passou por essa casa, o Bruno Paes Manso, né, da República das Milícias, aquele sobre o PCC e outro e Fé e Fuzil, foram livros que me marcaram muito para me atentar para a gravidade dessa questão. O fato é o seguinte, o que a gente tem hoje é que o sistema do crime já se infiltrou assim, de maneira umbilical na segunda maior cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro, através das milícias, dos negócios. Cidade não, no estado como um todo. Né? Nós tivemos quase todos os ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos. E nós temos esse sistema do crime querendo se infiltrar na maior cidade do Brasil e da América Latina. Isso é grave e eu não vou permitir. Candidato, eu queria falar um pouco sobre habitação. O senhor atuou na área durante muito tempo, né, nos movimentos de luta por moradia. Inclusive recebe críticas aí dos adversários, de muita gente dizendo, bom, ocupar, né, atuava em invasão e tal. Mas agora, estando em outro lado, considerando o senhor eleito prefeito de São Paulo, estando na prefeitura, como é que o senhor lidaria, por exemplo, com uma situação em que houvesse uma invasão de terreno público ou de prédio público, por exemplo, por esses movimentos? Ricardo, primeiro eu te asseguro uma coisa, e a gente vai voltar a conversar aqui depois, espero, na minha campanha para a reeleição daqui a 4 anos. E aí vocês vão poder ou me cobrar, ou eu vou poder apontar o dedo para vocês, que é o que eu acho que eu vou dizer para vocês, não, logicamente, para essa questão, para essa dúvida, e dizer, eu não disse para vocês, que é o seguinte, meu governo em São Paulo vai ser o que terá menor número de ocupações da história dessa cidade. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque eu venho do movimento de moradia. Eu atuei no movimento de moradia 20 anos e eu conheço por dentro o movimento de moradia. O movimento de moradia atua, ocupa imóveis abandonados, quando não tem política pública e diálogo com o governo. Aqui eu estou falando de movimento organizado, certo? Outra coisa é loteamento clandestino na periferia ligado ao crime, que ocorreu à torta e à direito na gestão do Ricardo Nunes. Debaixo do nariz. Vai lá na Bento Guelfi, em São Mateus, onde o movimento, o MTST, inclusive, construiu um conjunto de 216 apartamentos, com domínio da Andar, em parceria com Minha Casa Minha Vida Entidades. Do outro lado da Bento Guelfi, era uma mata. Passa lá hoje, totalmente desmatada, loteamento clandestino, feito pelo crime. Sem nenhuma fiscalização, a prefeitura deixou acontecer. Tá? Isso eu não vou permitir. Agora... Mas se houver, o senhor vai fazer reintegração de postos? Não, o que eu quero dizer? Primeiro, nós vamos dialogar com os movimentos sociais, nós vamos fazer o maior programa habitacional da história dessa cidade, não de marketing, né, como atual prefeito, mas para valer, né? E isso vai gerar esse nível. Agora, havendo uma situação como essa, um prefeito não pode, tem coisas que não cabem, não vou prevaricar, senão eu sou preso. Pura e simplesmente, você tem obrigações funcionais, que é disso que se trata. Agora, em qualquer caso, será com um diálogo com as pessoas. Eu não acredito na violência como um método para lidar com um problema social. Candidato, tem uma coisa que muitas pessoas que, inclusive, apoiam o senhor, cobram, né, da candidatura do senhor, que é o discurso de candidaturas mais identificadas à esquerda na época da eleição. Questões como liberação do aborto, descriminalização da maconha, jornada de 40 horas semanais, regime único da Previdência, que são bandeiras históricas do campo progressista, de liberais, sociais-democratas, mundo afora, né, passam muitas vezes longe, né, dos palanques da esquerda no Brasil, né? Até parece que a esquerda foge disso como o diabo foge da cruz, né? O que um governo de esquerda pode fazer em uma cidade como São Paulo em relação a essas reivindicações históricas do movimento das forças políticas identificadas com a esquerda? Marcelo, primeiro é importante a gente apontar que nenhum destes temas estão da atribuição do prefeito. Então, é natural que isso não esteja no centro de uma campanha para prefeito. Né? São temas que envolvem legislação nacional, em sua maioria, e, eventualmente, uma atuação do presidente da República, mandando projetos para o Congresso, buscando atuar a lei, levantando bandeiras. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Às vezes, eu vejo... Não que eu não possa ser questionado e ter posições. Claro, como tenho. É que eu acho que... pegue, por exemplo, esse tema que tem sido utilizado como uma fake news recorrente nos debates pelo atual prefeito,
em relação a mim, colocando o tema das drogas. E que foi utilizado, inclusive, como fake news pelo Pablo Marçal, querendo imputar a mim o uso de drogas, de maneira absurda, numa farsa que foi desmascarada, porque ele usou um homônimo, né? Um homônimo que tinha tido um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que tinha tido uma passagem policial por porte de droga e querendo associar e gerar confusão disso comigo. Né? Então esse tema apareceu por aí. Mas qual é a dificuldade? Se nos Estados Unidos, Donald Trump, estamos falando de Trump, está defendendo a descriminalização da maconha, por que a esquerda aqui no Brasil não consegue? Não se trata disso, Marcelo. Primeiro assim, eu estou numa campanha municipal, eu sou candidato a prefeito. Né? Às vezes querem que eu fale ficam me apertando uma para falar da Venezuela. Eu não sou candidato a secretário-geral da ONU. Sei que não. Querem que eu fale da legislação de drogas de aborto. Eu não sou neste momento candidato a deputado, a senador ou a presidente da República. Mas o senhor, por exemplo, vai cuidar, por exemplo, dos hospitais que lidam com o aborto legal. Mas certamente tem que se cumprir a lei. É uma vergonha o que o Ricardo Nunes fez no Hospital Cachoeirinho. Uma vergonha. A lei tem que ser cumprida. Veja, o que a lei diz? Aborto, interrupção da gravidez é permitido em casos de estupro, e eles tentaram aquele vergonhoso PL do estupro, colocando pena maior para uma menina de 12 anos que sofresse um estupro do que para o estuprador. Uma vergonha. Em caso de feto anencéfalo, onde a criança não vai sobreviver, e risco de vida para a mãe. Isso tem que ser cumprido e será cumprido rigorosamente na minha gestão, dando todas as condições aos hospitais municipais para que façam. Esse é um ponto. Isso cabe ao prefeito. O atual prefeito descumpriu a lei sistematicamente para querer fazer jogo ideológico com o bolsonarismo. O caso das drogas, é importante, eu faço questão de mencionar. Qual é a posição que eu defendo? A posição que eu defendo é aquela que o Supremo Tribunal Federal consagrou no seu entendimento, que separa usuário de drogas de traficante. Isso é muito compreensível. Por mais que tentem fazer diferenciação, traficante é caso de polícia. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer parte, é caso de polícia, certo? Tráfico de drogas. Usuário de droga, e particularmente dependente químico, quem faz uso abusivo de droga, é caso de saúde pública. O STF estabeleceu 40 gramas, no caso da maconha, como o limite para separar usuário e traficante. Esse entendimento, e eu acho que a mãe da periferia, ou qualquer um que teve algum dependente na família, percebe claramente que se você bota um usuário de droga na cadeia, o resultado é que ele sai de lá traficante, porque cadeia no Brasil é a escola do crime organizado, de que isso não funciona, de que isso é um erro, é um equívoco. Mas tem o discurso demagógico, não é? De prende, bate, mata, arma para todo mundo, que é o discurso bolsonarista, que o Marçal encarna, que o Ricardo Nunes encarna, que quer colocar tudo na mesma moeda. E aí quando você diz que tem que separar o usuário de traficante, diz que você está defendendo o traficante, o que é um absurdo e uma desinformação. Deixa eu voltar no tema de habitação, porque o programa do senhor, programa eleitoral, fala que o senhor entregou 15 mil casas, né? O senhor não atuou no executivo, o senhor não foi secretário, não é um pouco de forçar a barra dizer que o senhor entregou 15 mil casas? Não é. Sabe por que não é? Porque essas 15 mil casas que foram conquistadas pelo MTST, Ricardo, lógico, em parceria com os programas federais, o movimento, e naquela época eu à frente, junto com outras pessoas, né, o movimento fez busca de terreno, elaboração de projeto, coordenou a execução da obra, porque ali é o programa, não é assim, falou, faz, é o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Essas obras foram feitas por gestão direta. Quem trabalhou na obra, os engenheiros da obra, foram pessoas ligadas ao movimento. Né? Eu acompanhei cada passo dessa obra, cada laje que era feita. A gente acompanhou desde a confecção do projeto até a entrega das chaves. Estive e entreguei a chave na mão das pessoas, às vezes ao lado de várias autoridades que fizeram aquele investimento. Porque isso se deu através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é quando a entidade assume a gestão do projeto. E a entidade ligada ao movimento fez essas entregas. Então não há forçação de barra quando se diz isso. Sempre digo, fizemos essas entregas sem a caneta na mão e em parceria com programas oficiais. Sem elas, lógico, não seria possível. Candidato, a despeito de apelidos ou de coisas que têm surgido na campanha eleitoral, não se trata disso, tá? Mas existe uma discussão também dentro da esquerda
né, sobre a ênfase, né, vamos dizer assim, das reivindicações das bandeiras da esquerda entre o que era do passado e o que é hoje, né? Hoje se diz muito que existe uma ênfase, principalmente no seu partido, em questões identitárias, né, em vez de questões de classe, questões ligadas à pobreza, né, à desigualdade social, né. O senhor, alguns, de certa forma, os críticos dizem que a esquerda estaria trocando a defesa dos pobres pela mudança de pronomes, né? Como é que o senhor pretende lidar com esses grupos cuja ênfase é muito em razão das questões identitárias, se o senhor for eleito prefeito? Isso dentro do seu governo, né? Marcelo, primeiro, eu me considero alguém de esquerda, antes de tudo, porque para mim ser de esquerda é lutar por justiça social e combate às desigualdades, de todas as formas. Isso é o que me levou para a luta social. Isso é o que me levou com 18 anos de idade a sair da casa dos meus pais, em Pinheiros, médicos, professores da USP, e viver junto com o sem-teto durante longos anos. Isso foi o que me levou depois a entrar na política parlamentar e ser deputado federal, e os meus projetos são Cozinha Solidária de Combate à Fome, Combate ao Golpe de Consignado contra Idosos e Monitoramento das Políticas de Desigualdade. Esses são os 3 projetos aprovados que eu tenho em 1 ano de mandato. Isso é o que me leva hoje a querer ser prefeito de São Paulo, fazer uma cidade mais humana. Existem lutas que se conectam e que às vezes fazem uma separação artificial. A luta contra a desigualdade social é também uma luta antirracista. Porque a desigualdade social no Brasil, ela se construiu também como uma desigualdade racial, né? Se você olhar os bairros mais pobres de São Paulo, são os bairros mais negros. Os bairros mais ricos de São Paulo são os bairros mais brancos. Isso não sou eu que estou dizendo. Pega o mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo. A desigualdade social, ela também se expressa em desigualdade de gênero. As mulheres e mulheres negras estão na base da pirâmide em relação, por exemplo, à média salarial, pela mesma função. Uma mulher recebe menos que um homem pela mesma função e uma mulher negra é a que menos recebe. Combater a violência contra a mulher é uma luta importantíssima. Essas lutas se conectam. Defender direitos civis, defender que alguém, pela sua orientação sexual, não seja espancado e agredido, como acontece hoje. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Isso é uma defesa de direitos civis, democráticos, de luta, e eu assumo esses compromissos. Eu acho que essa luta, ela se conecta de maneira direta com a luta contra a desigualdade. Eu acho ruim a gente estabelecer enfrentamentos, e o meu partido tem essa trajetória, né? Se estabelecem caricaturas, lógico, né? Aí como se estabeleceu nesse tema do gênero neutro e tudo mais, e os adversários buscam fortalecer essas caricaturas, né, para colocar a sua posição, a posição do seu partido numa caixinha. Eu, como prefeito de São Paulo, serei o prefeito que terá como prioridade 1, 2 e 3 fazer da nossa cidade uma cidade mais humana e mais justa socialmente. Candidato, então, no finalzinho, temos mais 1 minuto e meio, mas eu queria que o senhor fizesse rapidamente uma avaliação sobre a presença do presidente Lula na campanha. As pesquisas não mudaram tanto depois que ele começou a aparecer mais decisivamente na sua campanha. E não houve um crescimento ainda na periferia, por exemplo. A que o senhor atribui isso? Poxa, Ricardo, no Datafolha de semana passada, vamos ver o de amanhã. Eu cresci 2 pontos. Na margem de erro. No 0 a 2. Na Quest de hoje eu cresci 2 pontos. Uma margem de erro de 3. Margem de erro, mas assim, de uma semana para outra é difícil você ter uma explosão de alguém crescer 5, 7 pontos, que é o que seria fora da margem de erro. Mas existe um crescimento consistente. E esse crescimento está se dando, sobretudo, no eleitorado que ganha de menos de 2 salários mínimos, que é o eleitorado periférico. Na Quest foi entre o eleitor de 3 a 7. Né? Isso tá perceptível nas ruas, nas andanças que a gente tem pela cidade. O presidente Lula está comprometido, envolvido com a campanha. Esse crescimento vem muito na reta final, vem muito na chegada. Eu estou confiante, te digo uma coisa, eu estou confiante que não só nós vamos para o segundo turno, com votos significativos na periferia. Aliás,
há 4 anos, quando eu perdi a eleição para o Bruno Covas, vamos lembrar, né, uma eleição Só muito mais tem mais 15 civilizada. segundinhos para... Tá. Uma eleição muito mais civilizada, lembrem-se dos debates de há 4 anos. Onde eu ganhei foi nas periferias da cidade. Eu ganhei onde eu moro, no Campo Limpo, no Grajaú, em Parelheiros, em Capão Redondo, em São Mateus, em Cidade Tiradentes. Então, eu tenho muita convicção, muita confiança que isso vai se repetir e que não só vou para o segundo turno, como vou ganhar as eleições com um caminhão de votos na periferia de São Paulo. Bom, obrigado, candidato Guilherme Boulos. Eu agradeço aí mais uma vez pela presença e a você também. Um abraço e até mais.